Você sabia que a escolha da sua placa de vídeo pode significar a diferença entre uma jogatina fluida e frustrações intermináveis? Nesse vídeo vamos comparar duas placas de vídeo que prometem mudar o seu jogo. A RX 7600 de 8GB e a RTX 5050 também de 8GB. Prepare-se para um embate que pode surpreender você. Seja muito bem-vindo ao canal TechBench. O que temos aqui na bancada é um comparativo que muitos gamers aguardam com expectativa. De um lado, a RX 7600 que já chegou prometendo um bom desempenho a um preço acessível. De outro, a RTX 5050 que traz toda a tradição da Nvidia em entregar gráficos de alta qualidade. Nesse vídeo, não vamos só analisar os desempenhos dessas placas em jogos populares, mas também discutir qual delas realmente oferece o melhor custo-benefício para o gamer brasileiro em 2026. Primeiramente, é fundamental entender que o mercado de placas de vídeo está em constante transformação. Com a inflação, a valorização do dólar, a crise dos chips de memória RAM, as placas de vídeo têm começado a subir de preço, tornando a decisão de compra ainda mais crítica. Portanto, se você está pensando em adquirir uma nova placa de vídeo, minha recomendação é até mesmo agir rapidamente. Aproveitar ofertas pode ser a diferença entre conseguir uma ótima placa de vídeo e pagar muito mais no futuro. Para facilitar a sua vida, eu criei um grupo de ofertas onde você pode encontrar as melhores promoções, sempre atualizadas, garantindo que você tenha acesso aos melhores preços disponíveis para comprar tanto placas de vídeo quanto qualquer peça de PC. Recentemente verifiquei o histórico de preços e a RX 7600 tem saído na faixa de R$ 1.400 a R$ 1.500, enquanto uma RTX 5050 tem oscilado entre R$ 1.600 e R$ 1.800. Esses dados são cruciais, pois ajudam a moldar a percepção de valor que temos sobre cada uma dessas placas. Com o avanço do tempo e a chegada de novas tecnologias, é provável que os preços subam ainda mais. Então, não deixe para depois se você já está decidido em qual você quer pegar. Agora vamos ao que realmente interessa, os testes práticos. Para garantir que a comparação seja justa, utilizamos um sistema robusto, um processador Ryzen 5 7500F, 32 GB de memória RAM. Essa configuração foi escolhida para evitar qualquer gargalo que poderia distorcer os nossos resultados. Ambas as placas de vídeo possuem 8 GB de VRAM, o que é ideal para jogos em Full HD. Portanto, nossa análise será realizada nessa resolução nesse vídeo. Portanto, já vai deixando aquele like esmagador e se inscrevendo no canal, porque eu não quero parar só na resolução Full HD. Eu também quero trazer no futuro os testes desse comparativo em Quad HD e quem sabe em 4K. Aí fica o convite para você comentar também. Como essas placas são focadas em Full HD, nós vamos testar o desempenho bruto delas, sem nenhuma tecnologia adicional ativada nesse primeiro momento. É crucial entender o que significa 8 GB de VRAM. Na prática, embora ambas as placas reportem esse valor, isso não significa que elas utilizarão toda essa memória em todos os jogos. Em muitos casos, o uso de VRAM será alocado apenas quando o jogo exigir, o que pode variar dependendo da complexidade da cena renderizada. Isso é algo que muitos gamers não percebem, mas é de extrema importância. A gente começa então com Forza Horizon 5. Assim que iniciamos o teste, observamos que a RTX 5050 apresenta uma média de FPS um pouco superior, mas isso não é surpreendente, uma vez que a Nvidia geralmente tem um desempenho mais forte em títulos de corrida. O que realmente nos interessa aqui é a performance sustentada ao longo do tempo. A RX 7600, embora comece um pouco atrás, consegue se manter competitiva utilizando seus recursos de forma eficaz. A temperatura da 5050 se mantém ligeiramente mais baixa, mas isso pode ser atribuído ao seu design de refrigeração com 3 ventoinhas que eu tenho aqui no momento, enquanto a minha RX 7600 apresenta um modelo padrão de 2 fãs. Agora vamos para o God of War. Vemos que a RX 7600 consegue uma média ligeiramente melhor, com 67 FPS contra 69. Essa diferença é praticamente insignificante, pois estamos falando de um empate técnico. No entanto, 1% low, que é uma métrica bem importante para se entender o desempenho em situações mais intensas. A RX 7600 apresenta uma leve vantagem. Isso mostra que, em certas situações, a
a AMD consegue entregar um desempenho mais consistente no teste de render. O uso de CPU também se mostra equilibrado entre as duas placas, tá? Com a 5050 puxando um pouco mais de recursos do processador, o que é interessante, pois sugere que a 5050 pode estar se esforçando mais para entregar aqueles frames extras. Vamos agora para Spider-Man Miles Morales. Aqui a 5050 mostra uma média de 118 contra 103 da RX 7600. Essa diferença ainda pode ser considerada relevante, mas vale notar que a RX 7600 não está tão distante quanto esperado. Ambas as placas operam em níveis de uso de VRAM próximo, com a RTX 5050 utilizando um pouco menos no geral. Contudo, mesmo sem ativar a DLSS ou FSR, a RX 7600 se sai bem ao rodar em Full HD, mostrando que tem potencial, mesmo em um título que historicamente favorece a Nvidia. Vamos para um teste bem mais pesado, Cyberpunk 2077. Aqui, a 5050 se destaca um pouco mais, atingindo uma média de 78 FPS, enquanto a 7600 fica ali nos 71. Essa diferença de 7 FPS pode ser significativa em um jogo com muito menos elementos dinâmicos e cenários complexos, onde cada frame conta. O uso de VRAM se mantém semelhante, tá? Ambos no modelo operando confortavelmente dentro dos limites de memória. Mas novamente, a 5050 se mostra ligeiramente mais eficiente em manter a taxa de quadros estável. Agora vamos para The Last of Us Part 2 Remaster. Percebemos que a RX 7600 começa forte, mas começa a sofrer em áreas mais pesadas do jogo. A média de FPS fica em torno de 70 para 5050 e 72 na 7600. Só que o 1% low da RX acaba surpreendendo, cara, mostrando um desempenho mais consistente em momentos críticos de gameplay. Isso pode ser um indicativo de que a RX 7600, apesar de ser uma placa mais barata, ainda entrega uma experiência satisfatória em jogos muito exigentes e pesados. Vamos agora para Black Myth: Wukong, que é conhecido por sua exigência gráfica extremamente alta. A RX 7600 começa a mostrar suas limitações, com média de FPS caindo para 43 contra 49 da RTX 5050. Essa disparidade é notável e pode ser um fator decisivo para jogadores que buscam um desempenho robusto em títulos mais pesados. Assim, ao utilizar a RX 7600, o jogador pode precisar ajustar configurações gráficas para obter uma experiência mais fluida, enquanto a 5050 parece lidar melhor com as demandas. Eu fiz questão também de incluir jogos competitivos em nossa análise. Aqui no CS2, um título competitivo leve, a RX 7600 me surpreendeu bastante, com uma média aí acima de 500 FPS, enquanto a RTX 5050 ficou ali em cerca de 412. Essa diferença não é significativa, mas mostra que a RX 7600 pode ser uma escolha até mesmo mais estratégica para quem se dedica ao cenário competitivo de se mostrar ter mais FPS, onde cada frame conta. E um desempenho superior pode fazer a diferença entre vitória e derrota, mas considerando que você tem um monitor com menos de 200 Hz, essa diferença é insignificante. Agora a gente vai analisar um jogo competitivo extremamente pesado. Vamos analisar o BF6. A RTX 5050 volta a levar a melhor, um desempenho que se destaca em cenários onde a colaboração entre CPU e GPU se torna crucial. Aqui, a média de FPS na 5050 foi de 135 contra 124 da RX 7600. Além disso, o nível de uso de processador também se mostrou superior na RTX, sugerindo que ela é capaz de extrair mais do Ryzen 5 7500F, revelando uma sinergia interessante entre o hardware. Agora, antes de chegarmos a uma conclusão final, é importante lembrar que ao escolher uma placa de vídeo, você não está apenas pensando no desempenho bruto, mas também em como cada modelo se encaixa em suas necessidades específicas, como por exemplo edição de vídeo, live streaming e até mesmo potencial de atualização.
atualização. A Nvidia, com suas tecnologias como o NVENC, oferecem vantagem que pode ser muito atrativas para criadores de conteúdo, assim como eu. Diante de todos os testes, a grande pergunta que fica é: qual dessas placas vale mais a pena? Se você busca uma opção que oferece um bom equilíbrio entre preço e desempenho, a RX 7600 se mostra uma escolha sólida, especialmente em jogos que não são extremamente exigentes. Mas, por outro lado, se o seu foco é garantir uma performance superior em títulos mais pesados e você está disposto a investir um pouco mais, a RTX 5050 é a escolha ideal, não só pelo desempenho, mas também pelas tecnologias adicionais que ela traz. E é isso que eu quero trazer também nos próximos vídeos aqui do canal, um teste de comparativo com as duas placas de vídeo com suas respectivas tecnologias ligadas. Mas olhando só o desempenho bruto agora, você gostou do comparativo? Qual das duas você escolheria? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!